Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos, agora no capítulo 5. O título aqui na minha Bíblia é A Justificação pela Fé, a Paz com Deus. Esse capítulo 5 tem como ênfase o amor de Deus derramado sobre nós e a paz com Deus. Então vamos ler aqui para iniciar o verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra, paz. Existia uma inimizade entre nós e Deus. Existia algo que precisava ser resolvido. Esse algo que precisava ser resolvido tem a ver com o pecado original. Deus é um Deus santo, Ele não pode pactuar, Ele não pode contemplar o pecado. Se Deus se manifestasse ao ser humano na sua essência, na sua magnitude, e nós sendo pecadores, nós seríamos instantaneamente destruídos e aniquilados pela própria santidade do Criador. Então, havia algo que precisava ser resolvido. Havia a necessidade de uma intervenção de Deus para que o fruto da sua criação, por que não dizer o ápice da sua criação, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, pudesse voltar a ter comunhão com o seu Criador, de forma que ele não fosse destruído, aniquilado. Então, essa equação aparentemente insolúvel foi resolvida pelo próprio Deus. O único que poderia resolver essa questão era o próprio Deus. Mesmo que o homem entregasse o seu corpo para ser consumido pelas chamas em holocausto, em sacrifício, não seria suficiente para Deus, porque seria um sacrifício imperfeito. Seria um sacrifício não aceitável diante de Deus, porque nós somos pecadores. A oferta que estava sendo dada a um Deus santo e perfeito era imperfeita. Por isso que lá no Velho Testamento, os animais, o cordeiro, para ser mais preciso, que ia ser oferecido pela oferta, pelos pecados do povo, deveria ser um cordeiro perfeito, deveria ser examinado de alto a baixo. Só então, depois disso, de passar por este crivo, ele poderia ser imolado, ele poderia ser sacrificado. Então, isso já prefigurava o sacrifício de Cristo, que haveria de acontecer muito tempo depois. Então, Jesus foi também, da mesma forma, examinado, foi verificado que não havia nele culpa alguma, e ele então foi sacrificado. Então, hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos o ministério da reconciliação. Não só nós fomos reconciliados a Deus, mas também nós podemos levar outros à reconciliação, através da responsabilidade que recai sobre a própria igreja, de sermos bênção para todas as nações, de fazermos discípulos para Cristo, assim como Jesus nos deixou a grande comissão. Vamos ver agora no verso 3, o que nós podemos aprender aqui, a palavra. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui nós vamos ver um encadeamento, de tribulação, perseverança, experiência e esperança. São 4 coisas. Agora, essa palavra tribulação, eu gostaria de chamar a atenção. A tribulação, lá no original grego, traz a ideia de uma pressão que é exercida sobre as uvas, sobre as azeitonas. No caso das uvas, produzir o suco de uva, o vinho. No caso das azeitonas, o azeite. Eram 2 produtos extremamente importantes e caros até para o povo daquela época. Mas essa tribulação, essa pressão, ela produzia algo bom. Quando nós trazemos isso para a nossa vida cotidiana, quando somos pressionados, quando somos atribulados, na vida do verdadeiro discípulo, na vida do verdadeiro filho de Deus, o que vai sair disso vai ser experiência, vai ser paciência, vai ser maturidade. Então, quando nós falamos que estamos passando por um vale
e eu gosto de usar essa figura, o vale é um lugar fértil. Naquela época eles plantavam nos vales. Normalmente um rio que corria no vale, ele transbordava na época das cheias e tornava as margens férteis. Então, depois das cheias, eles plantavam nas margens dos rios. O rio Nilo cumpriu muito esse propósito naquela época. Então, estar no vale significa produzir algo de bom, por pior que seja a situação, por mais pressão que venhamos a sofrer. Isso vai produzir um azeite precioso, isso vai produzir um vinho precioso. Então a ideia da palavra aqui, tribulação, é exatamente essa. No verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não significa que nós amamos sofrer, não somos masoquistas que gostamos de sofrer, mas nós temos olhos diferenciados, recebemos olhos que pela fé nós olhamos para as tribulações e podemos enxergar algo de bom que possa sair disso. E seguindo aqui diz assim, sabendo que a tribulação produz a perseverança. À medida que somos pressionados, somos treinados a suportar mais pressão ainda. Nós somos perseverantes. Aquele que é perseverante é aquele que aguenta o tranco, aquele que fica firme mesmo diante das circunstâncias adversas. E no verso 4, é perseverança a experiência. Algumas traduções dizem que essa experiência poderia ser caráter, né? No original tem essa conotação também a palavra usada aqui, mas foi traduzida no português para experiência, mas poderia ser caráter. A perseverança produz caráter. Que caráter é esse? O próprio caráter de Cristo, as características de Cristo. E esse caráter, né, aqui traduzido por experiência, a esperança. Então esse caráter que nos é imputado através da tribulação, da pressão, ela vai nos dar esperança. Esperança naquilo que ainda está por vir. Na verdade, a proposta do cristianismo nos fala sobre o passado, nós somos curados do nosso passado, nos fala sobre o presente, que nós devemos viver o presente de forma a servir a Deus de forma intensa, mas também nos fala sobre o futuro. Aliás, muitas das promessas que foram dadas aos servos de Deus no passado, lá no Velho Testamento, elas não foram alcançadas na existência desses personagens. Por exemplo, Moisés recebeu a incumbência de Deus de levar o povo até a Terra Prometida, mas ele não pôde entrar na Terra Prometida. Ele não pôde participar juntamente com o povo do cumprimento da promessa. Outro caso também, o próprio Abraão disse que ele seria pai de muitas nações. Em ti serão benditas todas as famílias, né, todas as nações da terra. Outras traduções dizem todas as etnias da terra. Abraão não contemplou essa promessa, ele não pôde enxergar isso. Embora tenha recebido pela fé a promessa, embora tenha crido na promessa, ele não pôde desfrutar disso. Então o Evangelho nos fala sobre o futuro também. O Evangelho nos fala sobre coisas que haverão de acontecer. Recebemos hoje a promessa, aceitamos, abraçamos a promessa, mas talvez não venhamos a vê-la sendo concretizada. Mas com certeza Deus a concretizará. Seguindo aqui, vamos para o verso 8 agora. Verso 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa prova do amor de Deus por nós é uma coisa que não pode ser compreendida racionalmente. Como Deus pode nos amar? Nós, pecadores, nós, pessoas que não o estávamos procurando, nós somos achados por Deus. Ele estendeu as suas mãos em nossa direção. E Ele fez uma coisa que eu gosto de usar muito essa figura. A salvação que Ele nos ofereceu não é uma salvação em que Ele estendeu a nossa mão e nos tirou de um lugar imundo. Ele teve que se sujar. É como se Ele entrasse por baixo desse lugar imundo e nos tirasse daquela situação, daquela fossa séptica talvez em que vivíamos. Por que eu digo isso? Porque Jesus ele não pecou. Se Ele tivesse pecado, a salvação, o sacrifício na cruz não teria sido aceito por Deus. O Cordeiro não seria perfeito.
Então ele recebeu sobre si os nossos pecados. Tanto é que ali, quando ele estava pendendo na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Na verdade, Jesus, naquele momento, ele estava recebendo sobre si todos os pecados cometidos pela humanidade inteira no passado. Os pecados que estamos cometendo hoje, os pecados que vamos cometer no futuro, todos esses pecados caíram sobre a vida, sobre o corpo de um único homem, chamado Jesus Cristo. E isso fez com que Deus não pudesse, naquele momento específico, contemplar o Filho, porque ele estava coberto de pecado. Então, ele provou o seu amor por todos nós. E quando nós éramos ainda pecadores, e tem um outro verso na palavra que diz assim: que mérito existe em, por exemplo, eu servir um jantar, eu estou parafraseando, né? Servir um jantar para uma pessoa que pode nos retribuir este jantar. Mas existe sim mérito quando nós fazemos algo bom para alguém e essa pessoa não pode nos retribuir. Assim sendo, nós fazemos por amor, sem esperar nada em troca. Na verdade, Jesus fez isso. Jesus se ofereceu por pecadores miseráveis que não o estavam honrando naquele momento. E ali, naquela cruz, ele diz aquela célebre frase, né? Pai, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Então, mesmo naquele momento terrível, ele pôde amar, né? Ele pôde nos aceitar. Verso 9 fala sobre a ira de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Essa ira, ela foi totalmente descarregada sobre a vida de Cristo naquela cruz. Essa ira deveria ser descarregada sobre nós, porque Jesus não pecou. Ele, na verdade, foi o inocente oferecido pelo culpado. Essa era a figura dos animais que eram sacrificados. Que pecado o animal tinha para morrer no lugar de um pecador? Nenhum. Ele era um inocente nessa questão toda. Quem havia pecado era o seu proprietário, era o seu dono, não o cordeirinho. Assim foi com Jesus também. O inocente morreu pelo culpado. Nós que éramos culpados. Nós que somos descendentes de Abraão e que temos na nossa essência, na nossa genética, a predisposição para o pecado. Como se não bastasse o pecado original, nós acrescentamos a ele os nossos pecados diários, cotidianos. Né? E por todos eles Jesus morreu. Então nós somos salvos da ira de Deus. A ira de Deus já caiu sobre a vida de Jesus. E no verso 10 fala sobre a reconciliação. Nós fazemos parte do ministério da reconciliação. Não só a nossa própria reconciliação, mas nós somos veículos para levar outros à reconciliação com Deus. Então existe uma proposta que é feita a toda a humanidade. Uma proposta de nos reconciliarmos com o nosso Criador. A proposta de termos paz com Deus. E no verso 18, que eu acho muito interessante, isso aqui diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por um único homem, Adão, o nosso ancestral, entrou o pecado no mundo. E por conta desse pecado, muitos morreram. E também por um único homem, Jesus Cristo, que é chamado também do último Adão, veio a graça e a justificação sobre a humanidade. E muitos viveram, e muitos foram salvos, e muitos deixaram de morrer. Então esse é o princípio dessa liderança, né? Adão liderou a humanidade para a morte. Jesus liderou a humanidade para a vida. Graças a Deus por essa esperança, por essa certeza que nós temos. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.